Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Cruzeiro infelizmente foi eliminado nos pênaltis para o Corinthians, Copa do Brasil, feminina, 1-1 no tempo normal, gol da Isabela. E nas penalidades, o Cruzeiro desperdiçou com Gisele e com a Bianca Brasil e acabou deixando a competição. Foi um bom duelo, é seguir agora firme nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o time comandado pelo técnico Jonas Urias. O assunto no Cruzeiro principal é a Copa do Brasil nesta quinta-feira, mas para domingo contra o Santos, ingressos esgotados. Foi o que informou o Cruzeiro. A carga de 59 mil bilhetes. Claro que ainda tem a questão da gratuidade, ingressos aí de compras que podem voltar para o sistema, compras não concluídas, mas o público será espetacular, hein? 59 mil, não vai ser mais, porque tem a divisa ali da torcida do Cruzeiro com a do Santos. Então, faz parte, mas é carga máxima para este compromisso. E Mineirão entupido no domingo às 6h30. Só que antes, tem o duelo diante da equipe do CRB. Nesta quinta-feira, 9 horas da noite, o jogo diante da equipe do CRB. E o Cruzeiro precisa de uma vitória simples para buscar esta classificação. O Cruzeiro seguindo para Maceió, com o que tem de melhor. O técnico Leonardo Jardim só vai confirmar a escalação 1 hora antes da bola rolar, mas se ele quiser, repete a formação de domingo, que venceu a equipe do Botafogo no Rio de Janeiro. Todo mundo treinou, a gente acompanhou hoje na Toca da Raposa 2, então tá muito à vontade o Leonardo Jardim para este compromisso. E, se quiser, repito, pode colocar em campo Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. O Cruzeiro sabe que é muito importante seguir na Copa do Brasil, tem uma premiação grande em jogo também, e aí por isso é entrar com o que tem de melhor. De qualquer forma, a definição da equipe somente 1 hora antes da bola rolar, 9 horas da noite o jogo, 8 horas da noite sai a escalação oficial. E já fica o convite, nosso dia de jogo KTO, começando às 19 horas desta quinta-feira. Às 7 horas da noite, é jogo fundamental, é jogo importante. Estaremos com o nosso Gabriel Nogueira, diretamente do estádio Rei Pelé. A transmissão é do Prime, então tem aquele delay. E por isso estamos com a equipe in loco para narrar CRB e Cruzeiro e que venha a classificação. O Cruzeiro que recusou no mercado uma proposta do Ceará. O Ceará tem interesse no Lautaro Dias, jogador que até entrou no finalzinho diante da equipe do Botafogo, mas o Cruzeiro recusou um empréstimo. A ideia do Cruzeiro segue sendo a mesma, tentar recuperar o valor que foi investido no atleta, 3 milhões e meio de dólares. Se alguém se interessar em pagar e levar o jogador em definitivo, o Cruzeiro faz negócio. A não ser que o cenário mude até o final da janela e o Cruzeiro repense essa questão. Mas no momento, a ideia da diretoria é não emprestar o atacante Lautaro Dias, que já recebeu também consultas outras no mercado, e aí o Cruzeiro acabou recusando uma saída por empréstimo. Fica a dúvida até, talvez, o Lautaro Dias aí vamos aguardar se ele vai com a delegação para Maceió, mas o atleta, neste momento, vivendo aí essa questão de indefinição, né? O fato é que depende de chegar uma proposta de compra, aí o Cruzeiro topa avançar em negociação. Bora falar agora sobre o Cruzeiro que recusou a terceira oferta diferente por Lautaro Dias. Atacante que está fora dos planos do Cruzeiro, jogador de 27 anos de idade e que já foi alvo primeiro do Sport, depois do São Paulo e por último do Ceará. O problema é que as 3 propostas foram por empréstimo e nenhuma delas sequer cogitava uma opção ou obrigação de compra. E o presidente e dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, só quer fazer negócio recuperando os 16 milhões de reais investidos
quando da sua contratação junto ao Independente Del Valle. Desde que foi contratado, o Lautaro soma 41 partidas e 4 gols com a camisa da Raposa, na atual temporada 17 jogos e 2 gols. Andou bastante tempo sem nem sequer ser relacionado, foram mais de 2 meses, até que no final de semana ele teve a oportunidade de entrar nos minutos finais da vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Lautaro, ele faz parte dos planos, ou porque ele entrou no último jogo, ou não? Ele tá ali até uma proposta mesmo bater na porta do Cruzeiro, hein? Então, CJ, eu com sinceridade, eu entendo aí o Cruzeiro querer recuperar o valor que foi investido, né? Mas eu acho pouco provável que vai chegar uma proposta de compra pelo Lautaro neste momento. O jogador, ele vem recebendo poucas oportunidades, até entrou ali no finalzinho diante da equipe do Botafogo, mas hoje até, inclusive, acho que ele não fica nem no banco, hein? Não veio aqui para Maceió. Então, é um atleta que, se eu sou o Cruzeiro, repenso aí um empréstimo para ficar livre ali do salário, né? E ver se ele indo emprestado, ele pode aí voltar para uma vitrine para aparecer proposta de compra. Hoje acho difícil o Cruzeiro conseguir, ainda mais pelos valores, né? 3 milhões e meio de dólares, acho pouco provável, mas vamos ver, né? Exatamente. Aí, Matheus Gonçalves também vai, não vai? Eu tô trazendo esses nomes porque são nomes que pipocam, né? Ah, não vai não. Ah, não, vai sim, interessa. Ih, esfriou, esquentou. Matheus Gonçalves tá dado como encerrado o assunto ou não? Ah, tá, né? Porque teve ali questão mais de quebra de palavra, né? E o Flamengo, depois de um tempo, ele foi descobrir que o Cruzeiro é concorrente dele ao título. Então, acho que nem pelo valor cheio, nem por proposta maior, sairia negócio. E penso aí que o Pedro Lourenço também não toparia mais uma negociação depois de ter uma conversa entre presidentes e ter a palavra, né? Acho que isso vale mais do que qualquer papel, né, CJ? Isso é verdade. Falando em povo cruzeirense, você vai ver agora, numa entrevista ontem ao canal Band Esportes, o diretor de futebol do Cruzeiro, Paulo Pelaipe, falou sobre reforços e a gente vai... Bom, não sei se tem alguma novidade, porque eu não vi esse trecho aí. Vou ver junto com vocês agora, porque eu gosto mesmo da surpresinha. Veja aí. Realmente não está fácil a procura, porque nós não iremos contratar por contratar. Nós não iremos fazer contratações, porque tem que fazer contratações. Hoje, o Cruzeiro tem 5 jogadores na seleção sub-20 do futebol brasileiro, temos 4 jogadores na seleção sub-17, então, contratar por contratar nós não iremos fazer. Nós vamos também olhar para as categorias de base, vamos olhar para os meninos que estão sendo formados aqui na Toquinha, lá com o trabalho lá do Adilson Batista, que é o nosso diretor de base. Então, nós temos aí muito cuidado para gerir o dinheiro do Cruzeiro, muito cuidado para não trazer jogador. Para trazer um jogador mais ou menos, nós vamos olhar para a nossa base, vamos prestigiar os nossos garotos. Nós vamos trazer e queremos trazer jogadores que venham, que sejam incontestáveis, que venham para disputar a titularidade. Por isso que nós estamos tendo muito cuidado, uma avaliação muito grande, né? E o treinador, né, é muito zeloso, né, nas suas indicações, principalmente pensando no Cruzeiro e nos investimentos que o Cruzeiro vai fazer. Bom, então, não apontou para nenhum lado, mas deixou claro que esse critério, esse cuidado é para trazer jogador para chegar e fardar. Se for para compor elenco, você tem aqui na base, para compor elenco o Cruzeiro tem, não nas características que procura, mas para compor elenco tem aí, e não é isso que quer, Valor, que deixou claro mais uma vez, né? E assim, ele não falou a respeito da dificuldade que o Cruzeiro segue encontrando, e a gente já falou aqui, né, de algumas situações que acabaram não vingando e onde a coisa já estava bem encaminhada pelos lados do Cruzeiro de trazerem reforços, e é isso, o Cruzeiro vai seguir nessa procura até o dia 2 de setembro, quando se fecha a janela de transferências, independente até de que qualidade que tenha hoje a categoria de base do Cruzeiro. A gente viu recentemente, ontem, né, 4 jogadores convocados para a seleção sub-20, o Cruzeiro pedindo a dispensa, inclusive, do Cauã Prates, né, que seriam 5 jogadores, mas a gente está falando de jogadores
não que estão prometendo ser, jogadores que já rodaram alguns quilômetros, seja fora do país, principalmente fora do país, e que possam ainda ter um potencial de serem desenvolvidos e uma revenda no futuro. Muito bem. Thiago, já que o assunto com o Paulo Pelaipe, ele acabou passando pela questão das contratações, eu falei ontem aqui, falei lá na rádio, que eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro que me disse, eu perguntei sobre o Matheus Gonçalves, perguntei sobre o Carrizo e tal, e essa pessoa disse, olha, o mercado é dinâmico e tal, mais ou menos algo nesse sentido. E aí? E esse dinamismo apontou para algum lado hoje? Cara, não. O Cruzeiro segue nessa de procurar um reforço, segue nessa de tentar a contratação de 2 pontas e, sinceramente, HG, o torcedor tem que ter um pouco mais de calma. Com certeza esse nome vai chegar. Sabe, o Cruzeiro só tem sido criterioso para evitar qualquer tipo de equívoco em relação às contratações. É um time que é criterioso. Eu acho que essa é a palavra. Quando o Cruzeiro adota essa cautela, quando o Cruzeiro adota esse critério, esse excesso de zelo, como disse o Paulo Pelaipe, é porque precisa, nesse momento, não errar. O Cruzeiro precisa contratar 2 jogadores que sejam titulares. E, cara, eu entendo o torcedor, e de verdade, eu entendo realmente o desespero, a ansiedade, a vontade de chegar um cara aqui logo. Mas, bicho, nessa hora, se o Cruzeiro coloca os pés pelas mãos e faz uma bobagem, contrata um cara que não tenha potencial para ser titular, lá na frente, essa gestão vai ser cobrada. Então tem que ter um pouco de cautela, velho. Falta um mês para o fim da janela. Dos nomes que a gente já falou de alguns nomes aqui que o Cruzeiro tentou, que o Cruzeiro buscou no mercado. E eu, olhando os nomes, todos esses nomes seriam para ser titulares da equipe do Cruzeiro. Chegariam para agregar e agregar bem os nomes que foram citados. E esses nomes só vazaram depois que chegaram vindo da imprensa de fora. Eles não saíram daqui. Ou seja, o Cruzeiro tem sido muito zeloso, tem sido muito na surdina. O Cruzeiro tem trabalhado calado para tentar chegar até esses reforços. Então, eu compreendo totalmente, apesar do torcedor cruzeirense, quando escuta o Pelaipe falando da forma, falou que assim, gente, vai protelar, não vai contratar, tá atrasado. Eu tenho certeza que tem vários torcedores, e assim, no próprio chat nosso vai estar falando, o Cruzeiro tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido. Mas o Cruzeiro tem que ser assertivo, o Cruzeiro não pode errar. Os nomes que foram citados, todos os nomes que trouxemos aqui, que o Cruzeiro tentou, e por pouco, teve jogador que já estava até acertado salário e deu para trás. Então, esses jogadores chegariam para acrescentar e para serem titulares. Ou seja, o Cruzeiro está trabalhando de uma forma muito correta. Então, o torcedor cruzeirense, eu concordo com o Thiago plenamente, precisa de ter paciência e entender que nas próximas, ou na próxima semana, ou nas próximas semanas, o Cruzeiro vai anunciar um nome para chegar e vestir a camisa para ser titular. E é normal do mercado isso acontecer. O time do Cruzeiro é muito encaixado, gente. Hoje, o time do Cruzeiro joga o melhor futebol do Brasil. O time do Cruzeiro disputa cabeça com Palmeiras e também Flamengo para ser campeão brasileiro. E é isso, está virando turno agora. O Cruzeiro pode alcançar 40 pontos no primeiro turno, vencendo o Santos. Não é isso? Você está com 37. Então, gente, é uma campanha muito boa. Precisa de reforços? Precisa, mas tem que ser assertivo. Mas é normal também essa ansiedade do torcedor. Porque o torcedor ele tem essa coisa de querer para ontem. Uma ansiedade por necessidade porque está vendo o Atlético contratar. Não é só o Atlético, é porque ele está vendo os outros times também. Não, mas já tinha necessidade. Flamengo, o Cruzeirense entendia isso. Não, e eu acho que também esses jogos que o Cruzeiro ficou aí, deu uma derrapada, ali criou uma coisa ali que o torcedor ficou meio assim, sabe? Mas se você for olhar o momento do Cruzeiro, é um momento até tranquilo para poder trabalhar no mercado. Sim. Porque, o time tá ganhando, é muito mais fácil que você estiver naquela preocupação de trazer um jogador para poder já resolver. O jogador que chegar agora, ele pode ter um tempo para se adaptar, porque o time tá no nível, tá brigando lá em cima. Não é uma coisa que você tem que chegar, já colocar o uniforme e, vai estrear amanhã porque nós precisamos de você chegar. Não, o time do Cruzeiro tá certinho. O que é um planejamento é para se manter lá em cima. Né? O Léo Jardim hoje, se não chegar ninguém, você tem dúvida que contra o Santos ele vai fazer um grande jogo e pode até sapecar o Santos aqui? Se o Santos jogar como está jogando. Ninguém tem dúvida. A questão é num longo prazo e também porque tem esse prazo de um mês
para a janela. Então eu acho que o torcedor ele tem esse papel dele de ansiedade, mas o Cruzeiro está tranquilo e eu acho que vai trabalhar e vai chegar os reforços. Que bonito você falar isso, Não que é? lucidez, velho. É isso. Na moral, que lucidez, que coisa espetacular. Um jogo, como eu perguntei sobre o Matheus Gonçalves e o Carrizo, né, para essa pessoa do Cruzeiro ontem, um bom jogo hoje do Matheus Gonçalves pode reacender a chama? Não, é o pior, né? Pra mim, se essa ele história, joga bem. pra mim, essa história acabou. Ah, mas vocês acham que ele vai jogar hoje? Pra Vocês mim, falaram que não ia ter não mais sei. oportunidade. Pra mim, ele ele pode não. jogar hoje. Pra mim, eu tenho um palpite, né, que ele não inicia o jogo hoje. Não, Pra e mim nem vai, entra, você acha? vai o Plata. Não Você entrar e não sei, mas acho que vai. O Felipe Luiz vai com o Plata, o Pedro no comando de ataque e o Samuel Lino. É só um eu palpite. também acho. Tá? E eu acho que essa história é só um. Não tem informação, pra mim não acontece mais nada. Até independente se o BAP voltasse atrás aí pela parte do Cruzeiro. Você acha que o ambiente ficou ruim, Valor? Para essa negociação? Você acha que é isso? É Eu não isso. vejo assim não, viu, Valor? Também não. Eu não duvido é uma dois. questão. Eu não vejo duvido, assim, não. sabe? Eu não duvido de cartolas. Cartolas eu nunca sim, duvido de sim, cartolas. gente, mas é só uma sensação minha, assim, entendeu? Acho que se amanhã o de BAP como- chega aqui e fala, ó, eu topo as condições acertadas e... Hoje, deve estar almoçando hoje, Feitas. Thiago. É que hoje as coisas no Cruzeiro são feitas de uma maneira, né? Não estou dizendo que seja o impossível, não me levam a crer. Se a gente ainda tivesse sob a batuta do Alexandre Matos, CEO de futebol, ele foi e voltou, né? No caso do Dudu. Mas não acho que seja o caso, até pela maneira que o Cruzeiro conduz hoje Mas o ele- departamento de futebol. Ele Então, mesmo, Matos, desistiu uma... do Valentim Gomes naquele momento. Como é que é? Quando o Cruzeiro esteve próximo do Valentim Gomes e houve o vai e volta do Vélez, ele desistiu do Não, Valentim mas acho que são Gomes. circunstâncias diferentes, né? O Valentim, quem fez com o Cruzeiro foi o Vélez, né? Sim, mas agora quem fez com o Cruzeiro foi o Flamengo. Isso. É uma circunstância parecida Na com a figura do Valentim. BAP, especificamente. Exato. Eu Então, sinceramente, eu não acho que veria... eu não vejo que essa história Ô, vai pra Paulo, frente mas e o lado mais. do torcedor? O torcedor do Cruzeiro, ele vê com bons olhos? Você acha que é um bom reforço? Você acha pelo termômetro de rede social? Cara, Se eu, retomasse. Eu não acho que ele chega hoje e senta, por exemplo, o Christian, desculpa. Eu acho que ele seria um jogador... O Matheus Gonçalves, pra mim, é um jogador talentoso a ser desenvolvido. Então não seria o perfil que o Pelaipe acabou de falar, um jogador para chegar e ser titular. Eu não acho que ele chega e resolva. Não, mas assim, o eu não Pelaipe acho... não falou isso. Ele falou que ele busca um jogador para brigar pela titularidade. Brigar Não por pra titularidade, Vamos não lá. chegar e ser titular. O Cruzeiro procura dois Incontestável, pontas. O incontestável. Cruzeiro procura dois Mas ele é pontas. incontestável, gente. O Cruzeiro, eu não acho que o Matheus Gonçalves hoje no elenco do Cruzeiro, Christian, vai para o banco de reservas. Eu não acho. Talvez o Jardim pense outra coisa. Ele não faz a do Eu não Wanderson, estou falando. Faz. Ele se destaca a melhor... Ele jogou o melhor contra o trecho Atlético do pela Matheus, direita. o melhor trecho do Matheus Gonçalves, onde ele joga melhor, bem melhor, é pelo lado direito. Seria na posição do Christian hoje. Cara, desculpa. Eu Thiago Valu, não escalo ele no lugar do Christian hoje nesse time do Cruzeiro. testaria na vaga do Wanderson. Não, aí você tá mexendo no time, né? E na característica do atleta. Agora, Você já vamos tá fazendo o imaginar, atleta render. tudo foi Não, tratado tudo bem. entre o Pedro Lourenço e o BAP, tudo foi tratado por telefone, né, e tal. Agora os caras vão se encontrar, de repente, pessoalmente.